Se você acha que nessa batalha entre Fortnite e Apple, o Fortnite está do seu lado, pequeno desenvolvedor, você foi enganado. Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre essa treta, do Fortnite com a Apple, falando agora do ponto de vista de desenvolvedor, do ponto de vista de negócio. Eu já fiz um vídeo todo contando o que aconteceu, mas eu vou resumir aqui rapidamente. Na semana passada, a Epic Games, dona do Fortnite, processou a Apple alegando monopólio em relação às vendas dentro dos aplicativos. Se você já é um desenvolvedor e já tem um aplicativo na App Store, você sabe que a cada venda que você faz dentro dele, a Apple fica com 30% do valor de venda. Muita gente acha que essa taxa ela é um absurdo, que ela é abusiva, que ela é muito alta. E ok, todo mundo queria que ela fosse menor, eu inclusive adoraria que fosse uma taxa menor. Mas uma linha de argumento é que a Apple não deveria prender você ao método de pagamento deles. Você deveria ser capaz de implementar o seu próprio método de pagamento. E foi baseado nisso que a Epic começou a estratégia dela para tentar mudar esse cenário. Então na última semana eles colocaram lá um método de pagamento próprio, onde você, usuário, poderia comprar com desconto, sem os 30% da Apple. E quanto mais possibilidades, quanto mais aberto for, claro, é muito melhor para o usuário. Mas olhando do ponto de vista do desenvolvedor, pode ser que tenha uma pegadinha aí. E a pegadinha é a seguinte: não tem como a Apple liberar para você utilizar um método de pagamento que não passe por eles. Eles poderiam sim diminuir a taxa de 30%, mas liberar completamente não tem como. Isso porque hoje a maioria dos aplicativos que estão na App Store, eles são de graça. E a renda da Apple, ela vem exatamente das vendas dentro desses apps. Então você, desenvolvedor, coloca lá o seu app de graça, ganha toda a exposição da loja, ele é mostrado para todos os usuários, e quando você vende alguma coisa dentro do seu app, que é como você ganha dinheiro, a Apple fica com uma fatia para justificar todo o ecossistema que te gera valor. Então, sem essa receita, talvez não fizesse tanto sentido continuar investindo nesse ecossistema. Por isso, essa receita ela não vai deixar de existir. Mas a Epic sabe disso. A ideia dela não é fazer com que ela possa cobrar pelo próprio método de pagamento. Ela quer exatamente a única alternativa possível. E a alternativa possível nesse caso seria a Apple abrir para que existissem outras lojas dentro do ecossistema do iOS. Hoje, se você quer ter o seu aplicativo disponível para iPhones, você precisa utilizar a App Store. O que a dona do Fortnite quer é forçar a Apple a liberar que ela possa criar a própria loja. Se ela puder criar a própria loja, aí ela vai ter duas opções. Ou ela deixa na App Store e paga os 30% para a Apple, ou ela coloca na própria loja e aí sim, ela vai ter direito aos meios de pagamento. E tudo bem, é justo, porque se ela fizer assim, ela não vai estar usufruindo de nada do que a App Store tem a oferecer. E parece que tá tudo bem, Se isso acontecer, a Epic Games fica feliz, os usuários ficam felizes, mas talvez você que é um pequeno desenvolvedor não fique tão feliz assim. Vamos olhar para um outro cenário aqui, tá? Imagina um mundo onde você desenvolve games e só tenha o Xbox. Isso quer dizer que você tá preso ali ao Xbox, Você só pode desenvolver para ali e você vai ter que seguir as regras. Então, nesse cenário, a Xbox cobra também 30% em cima de todas as suas vendas. Você, pequeno desenvolvedor, tá revoltado, gostaria de alternativas, então vem o PlayStation. E aí você, com maior animação, acha que vai ter agora uma possibilidade de utilizar uma outra plataforma também, que talvez cobre menos. E aí que começam os problemas. Primeiro porque todas as plataformas cobram 30%. Então quando o PlayStation chega, ele chega também com uma taxa de 30%. Agora o seu poder de escolha é pagar 30% para o Xbox ou pagar 30% para o PlayStation. E isso a princípio não te traz nenhum ganho, mas já traz prejuízo, porque agora você tem que manter o seu app dentro do Xbox, mas também dentro do PlayStation. Então tem um custo burocrático um pouco maior. Fora isso, se você optar por não fazer nada, continuar só no Xbox, você vai ver metade dos seus usuários indo para o PlayStation. E isso vai ser uma perda maior do que 30%. Porque isso é muito importante. Quando um novo player chega no mercado, ele não cria novos usuários. Ele vai simplesmente dividir aquele mercado. Então, nesse cenário aqui, talvez a ideia fosse que o PlayStation ele vai chegar cobrando uma taxa menor. E assim, o desenvolvedor vai ter uma real vantagem. Teoricamente, sim,
mas ainda vai trazer esses prejuízos de você ter que ficar dividido, ou se você escolher ir exclusivamente para o PlayStation, você vai ter o prejuízo de deixar metade do seu público sem acesso à sua aplicação. No final das contas, a Epic Games ela não é uma boazinha aqui nesse jogo, tá? Ela quer implementar a própria loja para poder ganhar um pedaço da sua fatia de mercado. Ela quer os seus 30%. Ela quer que você, em vez de pagar para a Apple, pague para ela. Ela não está interessada em abrir para gerenciar o próprio pagamento e simplesmente economizar essa taxa de 30%. A jogada é bem mais estratégica do que isso. Mas agora vamos para um outro cenário, vamos para o cenário onde a Apple fica louca, abre mão do seu modelo de negócios e passa a permitir que Epic Games e você, pequeno desenvolvedor, utilizem o seu próprio método de pagamento. Nesse cenário, eu continuaria com o método de pagamento da Apple, pagando os 30%, e eu vou te falar por quê. Durante toda a minha criação de apps, eu tive downloads no mundo inteiro. Então eu tenho usuários no Catar, em Taiwan, aqui no Canadá, no Brasil, claro, tenho usuários nos Estados Unidos, e cada um desses países tem uma regra tributária diferente. Eu, como desenvolvedor, tendo usuários em todos esses países, por utilizar o sistema da Apple, não faço a menor ideia como funciona a tributação neles. Mas se eu tivesse que gerenciar meu próprio sistema, eu teria que saber isso antes de fazer a primeira venda. Aqui no Canadá, por exemplo, toda venda recolhe imposto provincial e imposto nacional. Então como que eu vou fazer isso? Como que eu vou recolher esse imposto? Como que eu vou pagar esse imposto? Como que eu vou fazer isso antes de ter o meu primeiro usuário naquele país? Como que eu vou expandir para novos países? Quando eu utilizo o meio de pagamento da Apple, e mais uma vez, adoraria que fosse menos do que 30%, mas quando eu utilizo esse meio de pagamento, eu do dia para a noite estou apto a vender em todos os países onde a Apple atua, sem ter que me preocupar em estar ou não dentro da legislação. Eu simplesmente transfiro essa responsabilidade e confio que a Apple está fazendo tudo de maneira certa para cada um dos países. Isso sem contar que a Apple emite todas as notas que tem que emitir para cada país, no formato de cada país, ajustando tudo certinho, e é muito importante que você, como pequeno desenvolvedor, consiga enxergar estrategicamente alguns passos à frente. Você tem que entender o desdobramento de cada uma das ações. A princípio, parece muito bom eu poder implementar o meu próprio método de pagamento, mas na prática, isso traz custos que você não pode ignorar. Quando uma Epic Games tenta fazer isso, mesmo que fosse pelas vendas e não pela loja que ela quer implementar, que a gente sabe que ela está fazendo isso para implementar a loja, mesmo que fosse pelo pagamento, e eu entendo, ela fatura milhões e milhões e milhões, a taxa de 30% que ela deixa para a Apple são dezenas de milhões de dólares, então faz sentido que ela queira economizar isso, e ela pode então pegar esse dinheiro e investir numa equipe de tributaristas que vão fazer todo o trabalho e tornar o negócio dela viável para vender em qualquer país do mundo. Se você é pequeno, o máximo que você faria é talvez ir para algum outro método de pagamento que vai fazer isso por você, mas adivinha, vai te cobrar 30%. Talvez te cobre menos? Talvez. Mas provavelmente vai te cobrar 30%. E eu sei que esse assunto é complexo e com várias nuances, porque na teoria eu tendo a querer defender a maior liberdade sempre. Mas nesse caso eu tenho medo de conseguir o que eu tô desejando, porque eu acho que isso travaria muitos negócios pequenos. Para as grandes empresas não, seria super de boa e eles economizariam uma boa grana. Os pequenos eu acho que iriam perder, principalmente se tiver mais lojas. Apesar de parecer que ter mais opções é bom para o desenvolvedor, ele vai ter um custo gerencial um pouco maior e vai dividir aí os usuários. Pode ser que complique a vida aí de quem é pequeno. Mas essa é só a minha opinião. E eu vi lá pelos comentários do último vídeo que muita gente pensa diferente. Então deixa aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre o caso, o que você acha que vai acontecer, o que você acha que é melhor para o grande desenvolvedor ou para o pequeno desenvolvedor, em qual cenário você está. Se é um pequeno desenvolvedor, você é um grande, você se beneficiaria se a Apple liberasse o pagamento para você escolher o que você quer? Ou você também teria aí esse problema de não conhecer a regra dos outros países? Bem, deixa aqui embaixo nos comentários, estou muito curioso para saber qual que é a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, porque eu posso trazer um pouco mais desse assunto aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!